em nenhum fator a Rússia vai ser um dos 10 melhores do mundo, né? Mas o que a guerra na Ucrânia está demonstrando é que a Rússia quer ter a relevância novamente que a União Soviética teve lá atrás. A União Soviética não conseguiu isso daí, acompanhar, os gastos eram exorbitantes para a realidade dela, acabou se afundando. A Europa hoje passa por dificuldades econômicas também, mas principalmente por causa de inovação. Enquanto os Estados Unidos criam, a Europa está focada em criar regulamentações, normatizações, ficar mutando o Twitter, ficar mutando o Instagram, ficar mutando as empresas, no lugar de focar em inovar. O PIB per capita da Europa há 10 anos era semelhante ao dos Estados Unidos. Hoje está caindo aí num ritmo alucinante, está numa distância que não se compara. Então, provavelmente o que a gente vai encontrar é uma Europa colapsando economicamente por falta de inovação, por falta de liberdade. A liberdade que o empreendedor tem nos Estados Unidos não consegue encontrar na Europa. E ele vai encontrar depois na Ásia, empresas, por exemplo, químicas, de tecnologia, estão tirando as suas fábricas da Alemanha, da França, para colocar na Ásia, por exemplo. E eles são tão fracos e tão ruins que um dos motivos pelo qual o Macron enchia tanto o saco do Brasil é que o Macron ele tinha medo dos produtos brasileiros. E o Brasil nem é conhecido por ter produtos tão sofisticados, produtos tão bons, né? Mas o nosso agronegócio é forte. E durante muito tempo o Macron ele tentou, principalmente durante o governo Bolsonaro, impedir que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul fosse adiante. Por quê? Com isso, os produtos brasileiros entrariam na França e prejudicariam, em última instância, os produtores franceses, que são eleitores do Macron. O Macron ele não poderia simplesmente falar não quero produtos brasileiros no Brasil, e ficaria ruim, né? Ficaria chato. O Brasil é um país protecionista, um país que não quer ver competitividade. E ele ficava falando das queimadas no Brasil, ficava falando que o Brasil não respeitava o meio ambiente, que a Amazônia estava pegando fogo. Hoje, com o acordo União Europeia-Mercosul sendo uma realidade, os produtos brasileiros começando a entrar na Europa, a gente vê que dali, na verdade, era uma cortina de fumaça. A máscara caiu. O real interesse dele, na verdade, é que os produtos brasileiros não entrassem na França. E aí, por isso que o Carrefour fez comunicado lá na França, dizendo que eles não comprariam mais carne francesa, mais carne brasileira para vender lá. E tivemos mais 2 outras empresas francesas falando a mesma coisa, que eles não comprariam produtos brasileiros. Tá? Então, a Europa, no lugar de se preocupar em inovar, avançar tecnologicamente, economicamente, para conseguir disputar com o resto do mundo, eles preferiram se fechar e estão lá, um colapso econômico que é cada vez mais evidente e iminente. Vamos lá, a Sofia, ela fala assim, quais são suas previsões para o papel do BRICS no cenário global em 2025? O BRICS está tentando ter relevância, mas até os países que não têm tanta relevância assim não querem ficar no BRICS porque acham que isso é uma queimação só. A Argentina foi convidada para o BRICS, não aceitou entrar. O Javier Milei brecou isso daí. A Arábia Saudita ia entrar no BRICS, não quis também entrar. Até agora a Arábia Saudita está suspensa. Tá? Eles não estão dando andamento para isso. O BRICS, eles... um bloco, eu vou explicar aqui primeiro o que é um bloco econômico. Tá? Um bloco econômico é quando os países eles se juntam para fazer determinadas transações econômicas sem ter taxação entre os seus produtos. Então, o Brasil se juntou com o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Os produtos desses países não têm taxação de um para o outro. Isso daí é um bloco econômico. O BRICS ele não chega a ser um bloco econômico, porque ele não tem uma secretaria, ele não tem uma governança, ele não tem uma administração, não tem nada disso. Então é como se fosse simplesmente uma reunião entre países que pensam mais ou menos juntos e que vão tocando ali ano a ano uma agenda mais ou menos que com o passar do tempo está ficando clara. Tá? E ficou clara a partir de quando? Da guerra na Ucrânia. Que é que eles precisam se unir para não sofrer esse isolamento que a Rússia sofreu lá atrás, porque ela estava presa nas entidades multilaterais, principalmente econômico-financeiras, que ela participava. O BRICS hoje, os países que fazem parte, o Irã é um deles, não são mais países que têm tanta relevância ou que vão crescer tanto quanto se imaginava lá atrás.
O Brasil, por exemplo, ninguém hoje acredita que o Brasil vai ser uma potência gigantesca no médio e longo prazo. Na verdade, a gente está vendo o dólar indo para casa dos R$6, por exemplo, bolsa 120 mil, podendo cair de 120 mil pontos, Ibovespa, porque os investidores não acreditam mais no Brasil. E esse cenário acontece também no Irã, que agora é membro do BRICS. A Rússia é parceira internacional. A China, que crescia 10%, 12%, 14%, a China não cresce mais assim, tanto é que muita gente não acredita mais que a China vai ultrapassar os Estados Unidos como a grande potência global. Tá? Resumindo, o futuro do BRICS ele não é mais promissor, apesar de ter um volume muito grande de pessoas, de atividades econômicas. O mundo liderado pelos Estados Unidos, ele tem sido resiliente, tem demonstrado que, na verdade, ele vai continuar liderando o mundo. A depender da política que Donald Trump ele vai tocar durante o seu governo. Né? Se ele vai ter essa política isolacionista, em que só os Estados Unidos vão importar, ou se ele vai continuar sendo a chamada política do mundo, a polícia do mundo, fazendo a gestão dos conflitos internacionais. Tem uma aqui do Lucas, que ele fala assim, como a ascensão de grupos como o Hamas afeta a estabilidade no Oriente Médio? Esses grupos, eles são chamados proxies, né? A gente podia até colocar novamente o mapa lá do Oriente Médio. Esses grupos, eles são chamados proxies. O que é um proxy? Ele não atua em nome próprio. Então, aqui tem algum jiu-jiteiro? Tem algum lutador aí? Eu sou jiu-jiteiro. É, jiu-jiteiro. Se eu tivesse algum problema aqui com você, tá? E eu não conseguisse lutar sozinho, eu ia pedir pro Vilela fazer a cabeça dele, eventualmente. Eu sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu, então escolheu o cara certo. Ia financiar o Vilela pra ele fazer um treinamento aí. Eu, não tô conseguindo, tal. Acho que o Vilela vai estar mais próximo dele, vai conseguir levar essa luta adiante, tá? Então, vamos lá. Tá aí o mapa do Oriente Médio. Na faixa de Gaza, a gente tem um proxy, que é o Hamas. Então, eles são armados pelo Irã, eles são treinados pelo Irã, a logística deles, tudo vem do Irã, tá certo? Você tem lá no Líbano o Hezbollah, que é a mesma coisa. Você tem no Iêmen os Houthis, que é a mesma coisa. Qual é o papel deles aí? É basicamente tentar destruir Israel. Isso daí é o grande foco deles. Mas não só isso. O Iêmen, ele está ali tomando de conta de um estreito que é importantíssimo para a circulação da produção de petróleo mundial. Então, conforme ele faz ataques a navios, como passo aí, né, petroleiros, isso daí tem sido uma constante, mas ele causa instabilidade para o resto do mundo. E tudo isso daí está relacionado com o quê? Com o poder do Irã. Mas esse poder do Irã, a gente até falou em outro momento, ele está sendo reprimido, ele está diminuindo. Porque o próprio Irã, ele foi já atacado por Israel, conseguiu destruir algumas defesas aéreas. O Irã, por meio do Hamas, foi destruído. O Irã, por meio do Hezbollah, teve suas principais lideranças mortas também por Israel. Generais iranianos que estavam, por exemplo, na Síria foram mortos por Israel. Então, é um cenário de enfraquecimento do Irã, o que pode levar a uma estabilidade do Oriente Médio, que tem sido, na verdade, muito bem quista, né? Muito bem querida. E aí entra um negócio interessante, tá? Porque o preço do petróleo hoje depende muito dessa região. Isso daí a gente aprende lá no ensino médio, no ensino fundamental da escola. Mas o Brasil, ele pode fugir, ele pode deixar de ser refém dessa realidade aí com a chamada margem equatorial, que pode ter exploração de petróleo, que é o que tornou a Guiana rica nos últimos anos. A Guiana teve um crescimento aí de 4 vezes do seu PIB em pouco tempo. E o Brasil faz parte, conseguiria, se a gente fosse colocar ali a margem equatorial, tá? Exploração de petróleo que tem lá, o Brasil conseguiria explorar exatamente na mesma região e por questões ideológicas não está conseguindo. O IBAMA não está permitindo isso. O Brasil está entrando agora, vai começar a partir de 2027, ter um decréscimo da sua exploração de petróleo. Provavelmente a gente vai deixar de ser exportador para ser importador de petróleo. E o petróleo no Brasil, os combustíveis, eles ficarão mais caros. Então é um cenário aí desastroso. Tudo isso enquanto
o Oriente Médio provavelmente vai ser mais estável, porque esses braços, esses grupos proxies que tem do Irã, eles estão começando a entrar nos eixos por meio da força. E o Brasil, que poderia continuar esse processo de autossuficiência de petróleo, o Brasil, por questões ideológicas, está abrindo mão disso e não explorando o petróleo lá da margem equatorial. Vamos lá, o Pedro, ele fala assim, em seu vídeo você mencionou que a ONU pode ser uma aliada do Hamas. Pode explicar mais sobre isso? O que é a ONU, né? Isso daí é bem interessante. Sabe o que é a ONU? Vilela, olha só. A ONU, na sua Assembleia Geral, todo mundo vai ser igual. Os 190 e tantos países que tem, eles têm tem o mesmo papel, a mesma importância em tese, tá? Não o Conselho de Segurança, mas a sua Assembleia Geral. Vamos imaginar aqui no condomínio. Ou em outro lugar, sei lá, um condomínio qualquer, o condomínio X, o condomínio que eu moro. Vamos supor que no meu condomínio tenha traficantes do PCC. Eu não sei se tem ou não. Vamos supor que tem. Tá? Tem ali uma assembleia, uma votação, todo mundo vai ter direito a voto. Se lá tiver mais bandido, mais traficante, o que quer que seja, e eles pensarem de uma maneira diferente de mim em relação ao condomínio, eu vou perder e pronto. E aquilo dali é o condomínio, é a assembleia em si. A assembleia, ela não tem uma moralidade. Na ONU acontece algo parecido, tá? A ONU, ela é formada, a sua Assembleia Geral, pelos 190 e tantos países que existem. Mas o que existe mais no mundo? Ditadura ou democracia liberal? Democracia, eu acho, né? Não, existe mais ditadura. No mundo? No é mesmo? mundo, a gente tem mais ditaduras. Ou ditadura efetivamente, ou democracias que não são democracias de fato. Por exemplo, a Rússia. É uma democracia de fato? É. A Rússia tem eleições regulares, as pessoas vão às urnas, tem ali o candidato, um candidato ou outro acaba morrendo, né? Porque lá existe uma pandemia, não é uma pandemia, né? Que seria mundial. Mas tem uma epidemia, um surto de labirintite lá na Rússia. Principalmente dos opositores do Putin. Eles chegam lá na janela, eles caem e morrem. Então, misteriosamente. Tem esse surto lá, né? Então, olha só. A Rússia, ela é uma democracia no papel. A Turquia, a mesma coisa. A Turquia é uma democracia no papel. Mas, de fato, ela não é. E a ONU, ela é formada mais por ditaduras. Por isso que o Irã consegue liderar uma comissão de direitos humanos da ONU. O Irã... É um absurdo. E outras... Mas por quê? Porque a maioria dos países que formam a ONU são de ditaduras. E aí a gente entra até num cenário aí, ou num questionamento, que vale também para o Brasil, que vale para qualquer lugar. Será que todas as pessoas deveriam ter direito a voto? Porque essas maiorias nem sempre elas são qualificadas. A ONU é só um dos exemplos, tá? Porque o que você vai ter um monte lá de ditadura africana, ditaduras asiáticas... Você vai ter um monte de gente desse naipe aí que vai determinar, que vai dizer, não, tudo bem, o Irã ele pode presidir a Comissão de Direitos Humanos. E isso daí, em determinada medida, acontece também nos países quando tem as suas votações. Será que todas as pessoas deveriam ter direito a voto? Será que essa maioria, ela significa algo moralmente? Enfim, é um questionamento que fica. Total. A Beatriz, ela fala assim, como a censura nas redes sociais pode influenciar a geopolítica mundial? Essa censura, ela acontece muito por patrocínio dos governos. Vou dizer aqui outro exemplo que eu passei em relação à censura. Estava de férias, lá na Itália, olha só, pessoa curtindo a vida, desligado de tudo. Parece uma restrição pra mim, não posso fazer live, sei lá, durante 90 dias. O que aconteceu? Eu tinha falado do laptop do Hunter Biden, o filho de Joe Biden. E esse assunto, durante o segundo mandato, né, durante ali a tentativa, na verdade, do segundo mandato do Donald Trump, que não veio naquela ocasião, ele era considerado fundamental para os rumos do governo norte-americano. E o Joe Biden, por meio de agências do governo, inclusive a CIA, fez chegar às Big Techs que ninguém poderia falar do laptop do filho dele.
que tinha conteúdo que não, em tese, seria fake news, seria desinformação. Então, que dali era considerado um assunto sensível para o Estado. E que, se alguém publicasse alguma coisa em algum lugar, deveria ser censurado. Isso daí saiu, inclusive, no Twitter Files, esse caso. Então, eu tive acesso a esse conteúdo, fui publicar nas minhas redes sociais, conteúdo imediatamente derrubado. Não só derrubado, como ainda sofro a respectiva punição. O tema, ele era mentira? Não. Era desinformação? Não. Era tudo verdade. Tanto é que, quando a vitória do Trump pareceu iminente, ela era basicamente certa, o Mark Zuckerberg foi pedir desculpas para os seus usuários das redes sociais, do Meta, porque ele falou que se arrependeu de ter aceitado essa pressão do governo, que ele não deveria ter aceitado essa pressão, né? Então, foi esse mesmo modus operandi. O governo escolheu uma informação que ele não gostaria que circulasse, ele não ativa diretamente as suas agências contra os cidadãos ou contra a rede, ele vai fazendo isso daí de maneira subreptícia, e essa censura vai se propagando, né? Mas isso daí vai acontecendo desta forma e também por meio de grupos específicos que são formados apenas para gerar desinformação.